Aqui no Serotonina, publicado pela primeira vez em 2019, o francês Michel Houellebecq tem muito mais coisa para falar sobre a sociedade moderna, porque nesse romance aqui a gente vai ver, portanto, quais são os efeitos colaterais da felicidade. Mas como assim, né? O efeito colateral da felicidade. Isso mesmo, porque eu não tô falando de uma felicidade natural, orgânica, digamos assim, mas de uma sensação de felicidade conquistada, então, através do uso de remédios. Mais especificamente, tal como descrito aqui pelo protagonista do romance, pelo uso de um comprimidinho branco, oval e divisível. Esse aqui é um livro que remete bastante ao Submissão, que foi o outro livro que eu li aqui do autor. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele, vou deixar o link aqui embaixo. E esse romance aqui também é todo escrito ali com base no raciocínio bem cínico, farsesco e até mesmo de autoparódia. E essa autoparódia já estava presente de uma forma mais implícita ali no Submissão, mas ela fica muito mais evidente aqui nesse romance, até porque o próprio tom aqui do livro chega até a ser mais leve, até mais divertido, o que são adjetivos bem curiosos quando você para pensar que esse aqui é um livro que vai falar ali sobre a depressão e vai tocar também em temas bem cabulosos. Então, aqui no Serotonina, a gente vai ter um protagonista de nome bem estranho, chamado Florent Claude Labroche. É um nome que ele, inclusive, detesta. E ele é um engenheiro agrônomo de 46 anos que vive ali numa área privilegiada de Paris. Só que ele anda desiludido com a vida, ele tá num relacionamento bem ruim, e aí ele decide começar a tomar um antidepressivo chamado Capturix, que vai aumentar a serotonina ali do cérebro, mas vai levar à impotência sexual. E à medida que o Florent vai submergindo em uma depressão cada vez mais profunda, ele começa também uma jornada introspectiva ali, onde ele vai reavaliar sua própria vida, as suas escolhas amorosas e pessoais, e tudo o que há de errado ali com o mundo que o rodeia. Então a narrativa vai oscilar entre as memórias dos seus relacionamentos fracassados e as suas observações sobre o que ele percebe ser a decadência da cultura, tudo sempre com aquele tom bem pessimista sobre o futuro das coisas, sobre o futuro dele mesmo. Então logo ali nas primeiras páginas já fica muito claro que a gente está vendo uma nova skin daquele francês branco de meia idade, conservador, reacionário, que vai ser uma leve variação ali do protagonista do Submissão. Só que a grande ideia dramática aqui no Serotonina vai ser então a de avaliar esse estereótipo a partir desse grande tema da sociedade moderna, que é o uso em massa de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos. A gente vai ter aqui então uma sociedade de pessoas que se encontram tão presas em si mesmas que precisam de remédios reguladores para funcionar, para lidar ali com suas emoções e as suas questões. E o dilema aqui vai acontecer justamente quando a gente vai ter esse herói ou anti-herói lutando contra a depressão, o que a priori seria algo que poderia fazê-lo relacionável em algum nível, se não fosse a sua postura altamente misantropa e mesquinha com o mundo, um mundo que ele trata com desprezo e com deboche, já que ele é totalmente desencantado com qualquer outra coisa que não seja mulheres e sexo. E aí a gente vai acompanhar o que seria essa derrocada do homem parisiense, burguês, totalmente entediado com a própria vida, enquanto ele sai daquele seu pedestal cosmopolita e vai se aventurar pelo que se entende ter os escombros de uma sociedade completamente moribunda e decadente. É um homem, então, que naquela sua pose reacionária está completamente preso à sua própria solidão e cuja ideia de felicidade pessoal é nada além do que memórias breves de um passado muito distante. Então, esse aqui vai ser um livro, acima de tudo, sobre os efeitos colaterais, efeitos esses causados tanto pelo uso do antidepressivo que o herói está tomando aqui, quanto pela sua alienação, pelo qual ele amparou a sua relação com as pessoas e com o mundo a vida inteira. E aquele, mais uma vez, vai ser um mundo operado de uma forma muito distante e muito impessoal, um mundo habitado por pessoas tão apáticas e tão infelizes quanto o Florent. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente decidir desaparecer. Eu não tô falando de tirar a própria vida, pelo menos não por enquanto, mas ele vai abandonar ali o seu emprego, vai abandonar sua casa, a sua cidade, e ele decide viver totalmente no anonimato, de hotel em hotel, ali numa road trip que ele vai fazer pela região da Normandia. Eu estava morto há anos e não tinha percebido. Na verdade, nunca tinha vivido. A vida me escapara. Na melhor das hipóteses, eu havia sido espectador dela. O Capturix não me tornava feliz, apenas impedia que eu me matasse. Como
Como eu mencionei, então, o Florent ele vai se lançar nessa road trip ali pela Normandia, que é uma parte mais rural ali da França, e aí ele vai se deparar com alguns choques, porque sendo ele um fumante compulsivo, primeiro de tudo, ele vai encontrar uma postura geral ali de antitabagismo adotada em quase todos os hotéis que ele tenta se hospedar. Então, ao contrário do que acontecia no passado, quase nenhum hotel, quase nenhuma pousada mantém espaços ou quartos reservados para quem tem aquele hábito do fumo. E esse pode até ser um detalhe meio trivial, mas ela vai ser uma ideia governante, porque ela vai se repetir ocasionalmente aqui durante o romance, e aí a gente vai entender o tamanho do desajuste daquele cara. Quer dizer, não existe mais espaço onde ele possa se encaixar. Só que o que está em jogo aqui de fato pro Florent é a própria virilidade que se encontra em xeque, já que aquele comprimido, o Captorix, ele causa uma impotência sexual e falta de libido. Então a gente vai ver como que aquilo afeta não só a sua noção de masculinidade, mas também a sua noção de identidade, ficar sem sexo. Então antes ele vivia uma vida bem hedonista, ele transava com várias mulheres, o sexo era a coisa mais importante ali da vida dele, mas agora nem as mulheres, que eram a única coisa boa ali da vida dele, né, podem ser mais do seu escape. E aí a gente vai parar para pensar que tanto o antitabagismo quanto aquele medicamento em si, eles vão simbolizar algo muito maior aqui para esse herói, porque vai ser como se a sociedade estivesse pouco a pouco castrando o que ele acreditava ser a sua essência. E entre essas rememorações que o Florent vai elaborando aqui ao longo da sua trajetória, ele vai, é claro, se lembrar das moças com as quais ele se relacionou. E quando o tom desses relatos não tem ali uma misoginia bem soberba, ele vai pender então para um romantismo bem doentio. Então, depois de abandonar a sua atual namorada japonesa, a Yuzu, logo no começo aqui do romance, ele vai começar a se lembrar ali de uma moça chamada Claire, que ele namorou há muitos anos, que era uma atriz meio frustrada, até chegarmos então ao que seria ali o grande amor perdido da sua vida, a Camille. Então quando ele vai pedir licença ali para falar da Camille, o coração dele amolece um pouco, mas isso porque durante aquele processo dele, aquela moça vai se tornar uma verdadeira obsessão, porque ele vai conceber um plano de reconquistá-la, e isso envolve, é claro, uma maneira bem radical e bem errada de fazer isso. Agora, um ponto crucial aqui nesse romance é que, apesar do Florent ele conseguir formular de forma muito convincente aquela sua postura antimoderna, ele tem ideias muito interessantes, ele vai se revelar uma grande decepção quando ele precisa unir a tese com a prática, porque sendo um homem que viveu sempre na margem, ele foi praticamente um coadjuvante na sua própria vida, ele sempre vai falhar em tomar atitudes diretas. Então olha que interessante, é um homem cheio de ideias, mas com nenhuma ação. Isso porque nunca vai haver aqui um enfrentamento direto por parte do Florent a respeito de absolutamente nada. Quando ele descobre, por exemplo, que a Yuzu, a namorada japonesa lá, traía ele seguindo toda uma agenda ali de sexo selvagem que envolvia desde orgias até práticas envolvendo animais, que é uma coisa que ele descobre quando ele se depara ali com vídeos dela registrando aqueles atos. Ou quando ele descobre que um alemão meio suspeito ali, vizinho de bangalô dele, na verdade é um abusador de crianças. Ou, mais significativo ainda, quando ele não consegue seguir em frente com uma ideia ali bem radical que ele concebeu para reconquistar a Camille, que eu não vou contar também, mas olha... Enfim, todos aqueles são episódios que vão ser vividos aqui pelo herói e que mostram que ele tá sempre escapando de um envolvimento direto sobre qualquer conflito que o cerca. E falando em conflito, a gente vai ter nesse romance aqui, mais uma vez, um grande evento sociopolítico que vai servir de pano de fundo aqui pra trama. Então, se a grande questão levantada lá no Submissão foi o da possibilidade distópica de um regime islâmico dominar toda a França, nesse daqui a gente vai ter, portanto, a questão dos agricultores rurais franceses que estão em conflitos ali com as novas políticas econômicas que vão só prejudicá-los. E o interessante é que, assim como aqueles episódios de atentados que realmente aconteceram em Paris pouco depois da publicação do Submissão, quer dizer, literalmente na semana de publicação do livro ocorreu ali aquele ataque ao Charlie Hebdo. Aqui no Serotonina, esse efeito meio que se repetiu, porque pouco depois desse livro ser publicado, ocorreu toda uma questão ali envolvendo os chamados coletes amarelos lá na França. Foram protestos que surgiram como uma reação ali à desigualdade social
e as políticas econômicas que vinham sendo adotadas. Sendo assim, a gente não vai ver só como a decadência pessoal daquele protagonista mais uma vez vai se conectar a uma ideia de declínio social muito mais amplo, mas também a gente vai ver o Michel Houellebecq meio que profetizando, mais uma vez, questões políticas que assolariam seu país pouco depois da publicação de mais um romance. Que coisa, né? A civilização ocidental estava morrendo e eu não podia fazer nada. Talvez até preferisse assim. Então, para finalizar aqui, o Michel Houellebecq é bem intrigante, porque ele é um autor cheio de grandes ambiguidades ideológicas. Então, são personagens que questionam esses valores, ao mesmo tempo que não apresentam valores nenhum. Esse é um autor que tem um constante senso de autodepreciação, que, como eu acredito que também tenha mencionado lá no vídeo do Submissão, sempre vai deixar a gente pensando o quanto daquilo, de fato, é uma grande autoparódia, principalmente se você não leva as coisas tão ao pé da letra assim. Eu percebi, lendo mais esse romance dele, como que ele é um escritor bem sádico, que vê realmente prazer em detestar tudo. E assim, não dá pra ler um protagonista ridículo e tão digno de pena como esse daqui e dizer, realmente, sociedade... É a mesma coisa que eu falei ali sobre o Homem do Subsolo, lá do Dostoiévski, no Memórias do Subsolo, ou sobre personagens ali como o Bentinho do Dom Casmurro, por exemplo. Então, não dá pra ler um tipo de protagonista que se coloca sempre como o grande sabotado pelo mundo moderno, pelo mundo woke, ou seja lá o que for, e levar ele totalmente a sério. Pelo menos eu não consigo. Pra mim, é muito aquele tweet lá da Raquel Brito, falando sobre como a sociedade tá difícil, e o pior é quem tá por trás disso. E o Florent, ele é bem digno de risos, porque ele fica dando voltas em si mesmo. Especialmente quando ele tenta agir de forma mais inconsequente e vai só se afundando cada vez mais nas próprias desculpas que só o fazem procrastinar. As suas questões não são tão importantes assim, pelo menos não na sociedade que ele mesmo já declara como sem vida. Só que é isso, nesse universo aqui do Michel Houellebecq, o que há de mais humano só pode ser atingido de fato no que há de mais ridículo. E voltando lá naquela ideia das ambiguidades, quanto mais medíocre o cara se torna, mais humano ele vai parecer. A verdade é que eu não gostei tanto assim do Serotonina, pelo menos não tanto quanto eu gostei do Submissão, mas é um livro legal. E no final das contas, a grande questão aqui é que pior mesmo é não sentir nada, até porque essa ideia de felicidade nessa sociedade moderna, pelo menos aqui apresentada no romance, não vai ser mais do que uma questão de conveniência hormonal. E a partir daí, a gente vai ver a maneira injusta como que a vida distribui o que seria essa grande ilusão bioquímica. Ou seja, até a felicidade pessoal aqui, ela se torna uma mera formalidade. E é isso. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui se você já leu esse livro ou se você pretende lê-lo. O que é que você acha também do Michel Houellebecq? Vou gostar muito de saber. Muito obrigado, abraço e até a próxima.